Boa noite, Rogério. Moro na Suécia e não gostaria que a Suécia entrasse na OTAN. Qual a sua análise sobre a entrada da Suécia? Eu acho que é um dado inexorável, tá? Eu acho que vai acontecer, mas muito provavelmente será procrastinado, porque a Turquia vai tentar extrair da Suécia e dos outros parceiros da OTAN o que melhor puder, no sentido não apenas da questão dos curdos, mas tem a questão do fornecimento de aeronaves por parte dos Estados Unidos, modernização de outras aeronaves, vantagens comerciais. Eles vão tentar o máximo possível. Agora, eu acredito, Kevin, que pela realidade que a gente vive hoje, salvo uma guinada absoluta, absurda e inesperada, né, por algum evento aí que a gente desconheça, a Suécia vai entrar e a Turquia vai conseguir os melhores benefícios em função disso aí. Por isso estão valorizando a Pule, né? Marcelo dos Reis Ribeiro, boa noite, obrigado. Aqui conosco também o Rodrigo Paganotti Imóveis. Boa noite, Rodrigo, obrigado pela presença. Acredita que pelo andar dos acontecimentos, até outubro, podemos estar vivendo um conflito mundial? Vai depender muito, Rodrigo, dessa cimeira da OTAN, tá? Depender muito dessa cimeira da OTAN. Dependendo do que seja deliberado aí, e uma das coisas que eu estou trazendo para vocês há muito tempo é a possibilidade do estabelecimento de um corredor aéreo em Lviv, na Ucrânia Ocidental. Se, para o estabelecimento desse corredor aéreo, que seria praticamente a ruptura de um embargo aéreo não declarado, né, de uma no-fly zone não declarada pela Rússia em direção à Ucrânia. Quando eu falo em no-fly zone, você não tem aeroportos civis funcionando na Ucrânia, tá? Então, se você, pela falta de segurança, naturalmente, se você tiver a abertura desse espaço aéreo, provavelmente você vai ter tropas da Polônia e tropas, pelo menos da Lituânia, se não da Lituânia, da Letônia, Letônia e Estônia, você vai ter tropas desses países protegendo esse chamado corredor aéreo. Se você tiver essas tropas de países da OTAN estabelecendo esse corredor aéreo, é bem possível que elas possam ser alvo de tropas russas. E eu acho que fica difícil, né, para que haja, no momento imediatamente posterior, minha visão, tá? Uma situação na qual, eventualmente, uma tropa da Polônia atacada não busque, de alguma forma, algum tipo de represália. A Polônia está treinando 500 mil soldados. Eu acho que não é por acaso. A sociedade polonesa, eu já falei isso outro dia, eu sei que tem muita gente da Polônia que nos acompanha, a sociedade polonesa, ela está com muita vontade, majoritariamente, de entrar nessa guerra, por pendências históricas com os russos, pelo perfil da situação, ou talvez das perdas decorrentes aí do século passado. Eu acho que pela própria situação da Polônia no curso do estabelecimento da cortina de ferro, né? Você sabe quantos problemas a gente teve em Varsóvia, depois daquela situação do Walesa em Gdansk e tudo mais. Então eu acho o seguinte, que a gente vive uma situação que muito provavelmente não, até antes de outubro, dependendo da deliberação dessa cimeira da OTAN, a gente tem um acirramento do conflito. Agora, vou repetir, um dos pontos principais que os russos determinaram para entrar na Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado foi, olha, a Ucrânia não pode ser membro da OTAN, porque a OTAN está se expandindo em direção ao leste. Então, como alguém disse já anteriormente, a Finlândia já é parte da OTAN. A Suécia, muito provavelmente, o será num curto espaço de tempo. E, se nessa cúpula, a Ucrânia, que foi objeto da ação militar russa, for admitida, ainda que a termo, ainda que, olha, futuramente, mas já houver, de alguma forma, essa aquiescência, por isso estão mandando o Zelensky para a Turquia. O Zelensky está indo para a Turquia antes, não é por acaso. Agora, vamos ver o que o Zelensky tem para contar para o Erdogan, e o que os aliados do Zelensky têm para contar para o Erdogan, que vai fazer com que o Erdogan aqueça. A Bulgária foi o 22º país a assinar a entrada da Ucrânia na OTAN. Faltam 9. Eu confesso a vocês que agora não tenho os 9 de cabeça, mas eu posso lhes afirmar que a Turquia é um deles. Então já são 8, tá? Muito provavelmente você tem aí Croácia, Hungria também, que colocam óbices, que colocam empecilhos, tá? Aí você já teria, você tem mais 6. Então, Croácia, Hungria, Turquia e outros 6 países que a gente precisa verificar no momento oportuno, tá? Vou verificar isso a posterior. Eles estão trabalhando para criar esse consenso. Agora, de todos eles, certamente a Turquia é a que coloca mais óbices. A Turquia é que coloca mais óbices. Agora, a situação entre a Rússia e a Turquia não é tão tranquila como pode parecer. A economia da Turquia está horrível.
A Turquia é um Estado virtualmente falido, com a lira 26,10. Há 30 dias atrás, a lira estava 23. Tá? A inflação na Turquia é um negócio absolutamente descomunal, com recessão e desemprego galopante. A questão dos curdos é muito mais delicada do que pode parecer, porque a questão dos curdos é uma questão que perpassa as fronteiras da Turquia. Está também dentro da Síria, está também dentro do Iraque, está também dentro do Irã, e a gente sabe que não há um entendimento expresso entre o governo da Turquia e do Irã. E tem um componente aí que eu quero contar para vocês, e que pode fazer toda a diferença nessa apropriação, eventualmente, de uma maior resistência da Turquia em relação à entrada da Ucrânia. É a China. É a China. A situação entre Rússia e Turquia é tensa na Síria, é tensa na Líbia, de certa forma é tensa no Cáucaso. Os russos trabalham para não abrir novas frentes. Isso é fato. E tem seus interesses em relação a petróleo, em relação a gás, em relação à mineração, em relação a grupos de pressão próximos do Putin. Isso é uma verdade, tá? Não pode ser escondida por predileções ideológicas, nem por afeições. Agora, um ponto é fundamental. Um ponto é fundamental. A China pode trazer... Isso um diplomata me dizia ontem. Não, anteontem, na terça-feira. Ele me dizia o seguinte, olha, a China vai tentar colocar toda a região, chamada Eurásia, sob seu guarda-chuva. Então, por isso a China está chamando para conversar o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. A China está tentando aproximar, de alguma forma, os iranianos dos turcos e tentando trazer os turcos para a conversa. Você tem rivalidades históricas, você tem questões que incomodam os chineses, que incomodam os iranianos, que incomodam inclusive aos russos, que seriam as percepções anteriores do Erdogan de um expansionismo panturquista. Está fora da órbita da discussão do dia. Obrigado, Gesamari. Mais uma assinatura de presente aí, Gesamari deu. Está fora da ordem do dia porque a Turquia está quebrada. A Turquia está quebrada, o terremoto ajudou a quebrar a Turquia, foram quase 70 mil mortos, e a economia da Turquia faz hoje, segundo todos os bancos com os quais a gente tem algum grau de interação, a Turquia é um Estado virtualmente falido. Tá? A Turquia é um Estado virtualmente falido. Em algum momento, Arthur Vinícius, boa noite, obrigado pela presença. Né? Em algum momento, Israel vai se deparar com uma posição que é da cobrança em relação ao cumprimento da criação do Estado palestino. Eu acho que Israel tem vários problemas a se preocupar. Uma é a bomba demográfica, né? Porque se Israel aplicar a história de um cidadão, um voto, uma democracia além da formal, real, né? O pessoal fala, mas a Antablia gosta de democracia. Não, eu gosto da democracia real, eu não gosto da democracia formal. Eu sei que a democracia, inclusive que a gente vive na nossa realidade, é uma democracia muito mais formal do que real. Eu acho que a democracia é o melhor dos piores, mas mesmo assim ela deve ser aprimorada. Tá? O que eu sou absolutamente antagônico é a ideia do extremismo, do autoritarismo, do reacionarismo pelo aspecto do cunho autoritário. Tá? Agora, vamos e venhamos, gente. Se Israel não se ativer, né, não atinar para essa questão da bomba demográfica, né, em algum momento essa coisa explode, e não conseguir construir um acordo para a criação de um Estado palestino com segurança para ambos, a tendência de Israel é muito complicada, porque muito provavelmente a China vai cobrar. A China já está cobrando, mas vai cobrar de forma mais enfática, porque o Belt and Road, a rota da seda, tá? A rota da seda, ela precisa do Mediterrâneo estável. Vocês viram que foi descoberto recentemente petróleo entre Israel e o Líbano. Vocês viram que nós quase chegamos a uma guerra, mas muito provavelmente nesse caso Israel não foi à guerra, porque os membros do Hezbollah e do governo iraniano de alguma forma sinalizaram. Agora, uma coisa vocês podem ter absoluta certeza, com algum respaldo da China. Com algum respaldo da China. Então, essa é uma questão fundamental. Para a China, o que a China quer é a integração de toda aquela região da Eurásia, tentando, de alguma forma, negociar entre persas, turcos, estados do Cáucaso, tentando negociar com russos,
uma hegemonia em relação à questão da Eurásia. Essa hegemonia, ela é geopolítica, ela é geoeconômica, ela é, em algum momento, sob o ponto de vista da salvaguarda militar extensiva, a questão do Mar do Sul da China, mas quero lembrar aos senhores o seguinte, que o destino do conflito na Ucrânia, de alguma forma, está correlacionado a esta tentativa dos chineses, que tem sido muito exitosa. Nós vimos o Hezbollah em Riad, algo que nós não esperávamos há 2 ou 3 anos atrás. Nós vimos a Síria de volta à Liga Árabe, nós vimos o estabelecimento de relações entre Irã e Arábia Saudita, nós vemos agora a retomada de voos entre Cairo e Teherã, depois de 45 anos. 45 anos, tá? Porque após a Revolução... 44, né? Após a Revolução Iraniana de 79, houve uma condenação expressa ao governo egípcio, à época capitaneado pelo Anwar Sadat, que a posterior foi assassinado, em função do acordo com Israel, né, o famoso acordo de Camp David, que foi travado com o então primeiro-ministro israelense Menachem Begin. Então, e Camp David nos Estados Unidos. A partir de Camp David, a partir dos efeitos de Camp David e dos acordos ali entre egípcios e israelenses, inclusive relativos à questão do Sinaí, foi cortada a relação, inclusive os voos entre Cairo e Teherã, tá? Agora, isso depois da Revolução de 79. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Os egípcios têm 45 mil homens, tá? Na região da fronteira com Israel. E recentemente houve uma demanda de Israel, né? Porque houve um incidente de fronteira, soldados israelenses, 3 soldados morreram, e não está muito claro ainda o que foi, se foi deliberado, se foi, enfim, não está muito claro se foi um confronto no momento em que havia uma perseguição a dealers, a traficantes, mas Israel pediu para o Egito diminuir esse contingente, e o Egito disse não. E eles disseram que estavam pautados no acordo de Camp David. Eu confesso que eu não conheço essa realidade dos acordos de Camp David no que tange a questão da limitação de tropas. Mas muito provavelmente, mais uma vez, o respaldo da China em relação à região do norte da África, ao Maghreb, à Argélia, que vocês sabem que está fazendo muito negócio com a Rússia, mas o grande patrono desse negócio, sob o ponto de vista, inclusive da tecnologia, na melhoria e na expansão dos gasodutos argelinos, é a China, tá? É a China. Então o negócio é a disputa entre a China e os Estados Unidos. Você pode perguntar isso em Argel, você pode perguntar isso na Trípoli, Líbia conflagrada, você pode perguntar isso no Cairo, você pode perguntar isso no Sahel, no Chad, no Níger, na República Centro-Africana, onde você quiser. O que você vive hoje no conflito ucraniano, cujo maior vencedor até esse momento é a indústria de armas, é o conflito entre a China e os Estados Unidos. Então há muita confusão em relação ao que efetivamente acontece, mas esse é o fato efetivo.